Bom dia, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Sistemas Operacionais. Esse assunto é tão interessante porque alguns colegas, de repente, podem achar que o que eu vou aprender na disciplina de Sistemas Operacionais? Eu vou aprender Windows, Linux, Mac, Android, iOS? Não. Inclusive, a gente vai até citar pouco o nome de fabricantes, de ferramentas. A gente vai aprender os fundamentos. Como que um sistema operacional funciona por trás. Como é que ele faz alocação de memória? Como é que ele faz disponibilização de dados para arquivo? Como é que ele loca um arquivo? Como é que ele disponibiliza a estrutura de diretórios? Como é que um sistema operacional faz escalonamento de memória? Como é que o sistema operacional decide quais os processos têm prioridade? Porque imagina, essa máquina que vocês estão assistindo essa aula agora, pode ser um smartphone, pode ser um laptop, pode ser um desktop, uh, pode ser um smartwatch. Você está assistindo em cima de uma arquitetura de hardware que ela tem uma camada de software operando para poder disponibilizar o acesso ao vídeo, o acesso ao áudio. E isso tudo é tarefa do sistema operacional. É o sistema operacional quem controla quais os aplicativos, quais os processos, quais as threads, quem tem prioridade, quem está executando primeiro, porque a gente tem a sensação, a falsa sensação, de que as coisas dentro do computador, dentro do smartphone, estão ocorrendo simultaneamente, porque você está ouvindo essa aula, você está vendo esse vídeo, você está enviando um e-mail, você está ouvindo uma música, e a gente tem a falsa sensação de que isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas, não. Cada processo desse é executado individualmente pelo processador da sua máquina, do seu computador, da sua Smart TV. Se você estiver assistindo essa aula agora, por exemplo, por uma TV, uma Smart TV, dentro dela tem um sistema operacional que está controlando o que ela manda para o vídeo para ser desenhado na tela, está controlando o que ela manda para o áudio, está controlando o buffer de leitura desse arquivo. Se você estiver lendo um arquivo local, você estiver fazendo um streaming da internet, e quem é que faz isso? O sistema operacional. Então, a gente vai entender como que um sistema operacional funciona por dentro. Para quê? Para que a gente consiga escrever programas mais otimizados, para que a gente possa desenvolver algoritmos que utilizem melhor a estrutura de dados dentro do seu sistema operacional. E aí, em um determinado momento do nosso curso, eu vou dar as particularidades de como isso ocorre no sistema operacional da Microsoft, que o atual agora, quando esse vídeo estava sendo gravado, era o Windows 10. O sistema operacional da Mac, que quando esse vídeo foi gravado era o Catalina OS, o mais recente. O sistema operacional da Linux, o Ubuntu, por exemplo, quando esse vídeo foi gravado, a versão atual era 10.2, mas os operacionais para mobile mais comuns eram o Android, de um fabricante chamado Google, e o iOS, de um fabricante chamado Apple. Amanhã pode mudar completamente a história. Assim como pouco tempo atrás, nós tínhamos outros players no mercado. Nós tínhamos outros jogadores com outros sistemas operacionais. Então, o mundo muda muito. Agora, uma coisa que não muda são os fundamentos de sistema operacional. Eu adotei esse semestre com vocês o livro do professor Tannenbaum. O livro do professor Tannenbaum, ele é um dos melhores que nós temos, justamente porque o professor Tannenbaum é uma autoridade, né, no que diz respeito a sistemas operacionais. Eu tive a honra de ter aula presencial com ele, e ele publicou vários livros. Um dos que eu gosto muito é esse aqui, Sistemas Operacionais Modernos. Tem na nossa biblioteca online, vocês não precisam comprar. E a cada unidade eu vou mandar para vocês o PDF do que a gente vai utilizar em cada unidade, tá? Como a faculdade comprou o direito de a gente poder usar esse livro, vocês têm aí na biblioteca online. Agora, quem quer montar uma biblioteca e poder... porque vocês estão na metade do curso, né? Se você quiser montar uma biblioteca de tecnologia, esse é um livro que você pode comprar, porque ele diz respeito a fundamentos operacionais modernos. Muito bom esse livro, ele é bem didático, já começa pela capa dele, olha só que legal. Essa capa dele, ele conseguiu retratar aqui na capa tudo que acontece dentro de um sistema operacional. Olha só que interessante. Ele está falando das threads aqui, olha que legal. A gente vai ver isso aqui na unidade 2. Ele está falando das threads. Ele está falando aqui, dentro dessa imagem, do sistema de impasse, quando você tem dois processos e e ocorre um processo chamado... A gente vai ver também isso. Ele apresenta aqui a respeito de como funciona o processo de escalonamento. Olha que legal. Os tigres passando por dentro da argola, dois tigres tentarem passar ao mesmo tempo, não vai conseguir. Então, como é que o sistema operacional faz escalonamento de memórias? Olha que legal aqui, ele colocou 3 ursos fazendo corrida de bicicleta. Dentro do sistema operacional ocorre isso, o que a gente chama de runner process. Quando um sistema operacional dá prioridade para um processo que ele vai ser executado mais rápido. E aí ocorre também um momento de interrupção. Olha que legal, o urso acertando um carrinho aqui, a interrupção. Ele fala, por exemplo, tá vendo que esse domador está controlando um gigante aqui, o sistema operacional também faz gerenciamento de energia. Inclusive, quando tem alguma falha no sistema operacional, o seu computador ele pode consumir mais energia ou não. Olha só que interessante. O professor Tannenbaum aproveitou o mesmo desenho do elefante gigante aqui, para poder mostrar a compactação de vídeo.
Por exemplo, quando vocês estiverem assistindo essa aula aqui, você está recebendo ela por meio de streaming. Existe um algoritmo que compacta, por exemplo, ele percebe que a maior parte dessa imagem está estática, e aí ele então não manda tudo, ele só manda o que movimentou. Então, nesse caso aqui, ó, onde eu estou passando com o mouse, ele só está mandando esse pedaço do vídeo. E aí ele faz ele compacta o vídeo, envia no streaming, e aí quando chega no seu sistema operacional, ele faz a descompactação para exibir na imagem. Olha aqui que legal como é que ele faz a questão do multiprocessamento. A gente vai ver na primeira unidade, daqui a 2 semanas, como é que são os sistemas multiprocessados e monoprocessados. Olha que legal aqui um espião, ó, fazendo um spyware, tá vendo? É, o, então, o sistema operacional também controla isso. Olha o invasor entrando dentro do circo. Então, o professor Tannenbaum colocou na capa do livro, olha que legal, um avestruz com a cabeça enfiada dentro do buraco. Sabe o que é isso? O sistema operacional tem um processo que, quando uma thread ela está danificada ou ela está demorando muito, o sistema operacional ele bloqueia e não olha mais para ela. Então, o papel da avestruz com a cabeça dentro do buraco é uma alusão à situação biológica que acontece quando um avestruz ou a ema, né, é o mesmo animal, só depende do local onde ele se encontra. Se for no Brasil, é ema, se for na África, é o avestruz, mas é a mesma espécie. Quando ele está com medo, ele quer se esconder, ele enfia a cabeça dentro de um buraco. E assim ele acha que está protegido. E aí o professor Tannenbaum colocou isso daqui porque o sistema operacional faz da mesma forma. Ele, inclusive, chama de algoritmo do avestruz. O sistema operacional, ele ignora um problema não olhando para ele, porque essa thread ela pode danificar a instabilidade do sistema operacional. E aí o professor Tannenbaum colocou aqui com o algoritmo do avestruz e desenhou o avestruz com a cabeça enfiada. Olha que legal. Então, o jantar dos filósofos. Vocês estão vendo 3 filósofos aqui, ó, no desenho, no canto, eles estão provavelmente com um prato de macarrão. O professor Tannenbaum explica isso. É como se um filósofo, nós tivéssemos uma mesa com 4 filósofos e tivesse somente 3 pratos. 4 pratos e somente 3 talheres. Então, eles têm que dividir isso. O algoritmo que controla essa operação. Então, ele botou aqui o desenho, ó, o jantar dos filósofos. Então, na capa, o professor Tannenbaum já colocou como é que funciona um sistema operacional. Olha que legal o bug ali em cima, ó. Tem um bichinho dentro tem uma aranha, que é um bug, né? Um inseto na teia. Então, para controlar os sistemas multithread, ó, o público observando. Então, fazendo uma análise do livro, na própria capa ele já fez uma introdução de o que a gente vai encontrar dentro do livro dele, do livro de sistemas operacionais. É um livro muito didático, por isso que eu gosto desse livro. Ele apresenta os fundamentos de sistemas operacionais, tá? Eu coloquei aqui o PDF para quem quiser deixar no celular, com uma facilidade, mas quem quiser o oficial também tem lá na biblioteca online, tá? Aqui no capítulo 1, ele começa falando, por exemplo, a respeito dos fundamentos de sistemas operacionais. Aqui na página 2, ele vem apresentando o sistema operacional como uma extensão do hardware. Ainda na página 2, ele dá a definição de sistemas operacionais. Olha que legal. Como é que é a definição, o que é por trás de um sistema operacional, como é que ele faz o gerenciamento de recursos. Ó. Quem tiver interesse em dar uma lida nisso é bem legal. Nesse momento aqui, ele explica como é que o sistema operacional faz o escalonamento, quem tem prioridade, quem não tem. E aqui na página 4, ele começa falando da história dos sistemas operacionais. É muito legal isso aqui, ó. Ele fala da primeira geração lá de 1945, que os sistemas operacionais eram o próprio hardware. Não sei se vocês lembram, eu vou até abrir aqui uma imagem. O principal participante dessa época é o Electronic Numerical Integrated and Computer. Não sei se vocês lembram desse gigantão aqui, ó. Aqui, a gente, nessa época, o ano era 1950, foi de 1950 até ali mais ou menos 1960. O sistema operacional era o próprio chaveamento das válvulas. Ó. A gente não tinha um sistema operacional embarcado propriamente dito. A programação era feita aqui direta. Então, nessa época, que o professor Tannenbaum fala aqui, ó, que é a primeira geração dos sistemas operacionais, a gente ainda operava pelas válvulas. Então, qual era o grande problema disso? Vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas de introdução a sistemas de computação. A válvula, no começo dessa época, eu tenho aqui um exemplar dela, olha só, ela tinha duas grandes desvantagens. Uma que ela aquecia muito, e aí por isso ela queimava com muita facilidade, e a outra, ela dava muito defeito e consumia muita energia. Então, cada chaveamento desse que vocês estão vendo aqui, ó, cada cabinho desse, ele está conectado a um conjunto de válvulas dessa que ela permitia ou não a passagem de energia elétrica, ligando ou desligando o bit. Então, observem que nessa primeira geração, eu não tinha um sistema operacional rodando por cima da máquina para fazer o gerenciamento. Isso era feito pelo próprio hardware. Essa máquina, por exemplo, ela está exposta ainda no segundo andar do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Tecnologia, em Boston.
Eu consegui levar uma turma lá no final de 2018, ainda era uma época que nós não tínhamos pandemia, né? Hoje em dia deve ser uma alcanceira, para conhecer essa máquina. A gente entra dentro dela, eram 30 mil válvulas, e aí o professor Tannenbaum fala justamente disso daqui, ó, como é que sistemas operacionais trabalhavam com isso em 1944. Ele apresenta aqui o Electronic Numerical Integrated Computer e dá as características. Então, a gente não tinha aqui, propriamente dito, um sistema operacional. Agora, aqui a gente já tem, ó, gente, na página 5, vou pedir para vocês acompanharem aí, na página 5, olha que interessante, eu já tenho aqui os sistemas baseados em transistores. A imagem até é outra, olha aqui, ó, o transistor. Aqui a gente já está na década de 60, 65, início da década de 70, por quê? Esse transistor que vocês estão vendo aqui no meio da palma da mão equivale a fazer a mesma coisa que essa válvula. E aí, quando a gente tem esse tipo de coisa, agora o computador diminui exorbitantemente. O computador que a gente tem agora, utilizando o transistor, já, olha só como ele é muito menor. Olha a diferença. Esse daqui é um precursor do que a gente, da terceira geração, o Univac. Ele aqui já tem os sistemas operacionais, tá, gente? Sistemas operacionais como conhecemos hoje. Nessa época, o Unix foi escrito. O professor Tannenbaum até fala aqui no livro dele, ó, nesse momento agora, na segunda geração, a gente tem agora a ideia de sistemas operacionais. Agora a gente já consegue trabalhar com sistemas operacionais em BET. Tanto é que essa imagem representa bem isso. Olha lá que interessante. Eu tenho agora a possibilidade de alocar um monte de processos em fila e botar e dispará-los aqui, ó. Então, isso tudo com a troca da válvula para o transistor, que o professor Tannenbaum apresenta aqui na segunda geração dos sistemas operacionais. Então, a principal característica dos sistemas operacionais de segunda geração é essa. Agora eu tenho um sistema operacional, as máquinas estão de 1955 a 1965, e eu consigo agora rodar operações em lote, que a gente vai chamar de BATCH daqui para frente, tá? BATCH, BATCH. E aí eu agora tenho essa possibilidade. Na página 6, ele já apresenta os sistemas operacionais de terceira geração. Agora, 1965 a 1980, olha que interessante, agora eu tenho a ideia do microchip, que o professor Tannenbaum chamou ali de CI, circuitos integrados. Ó. Nessa fase agora, eu tenho outro tipo de máquina, porque olha que interessante que aconteceu agora. Ele pegou esse transistor aqui, ó, e conseguiu imprimir 1000 deles aqui, ó, 1000 transistores desses. Então, observe que em apenas 20 anos, eu consegui mudar de uma operação a cada 2 segundos, para 1000 operações por segundo. Olha só, o primeiro processador da Intel, por exemplo, foi esse daqui, ó. Foi o Intel 4040. Intel 4040. Foi em 1971. Esse processador aqui... Oi, pode falar, pode perguntar. Então assim, se eu entendi, um sistema operacional é só um programa, só que é um programa que consegue se comunicar com o hardware. É basicamente isso, né? Exatamente, exatamente. Ele é o principal, porque sem o sistema operacional, o seu hardware ele não vai servir para nada. O telefone celular que você tem aí nas mãos, sem esse sistema operacional aqui, ele não tem condições de fazer absolutamente nada. Então, qual é o papel do sistema operacional? Que é justamente o que eu estou explicando lá naquele vídeo, que é bem interessante, se vocês puderem ver depois, para recapitular. O sistema operacional ele vai fazer a comunicação do seu hardware com os periféricos, com todos eles. Você tem aqui o seu hardware. Seja ele pode ser Intel, ele pode ser AMD, ele pode ser RISC, ele pode ser CISC, não importa qual é. O que acontece? O seu sistema operacional ele vai trabalhar aqui numa camada intermediária, ó, o seu sistema operacional, para poder os seus aplicativos aqui, ó, rodarem, todos os seus aplicativos. Então, qual é o papel do sistema operacional? Ele faz quando o seu telefone acessa o GPS, ele não pode ir direto no GPS, por uma questão de segurança. Por exemplo, se você estiver usando um aplicativo de Global Position System, por questão de segurança, o aplicativo não pode ir direto no hardware. Quando o seu aplicativo tenta gravar um arquivo, aqui, ó, um arquivo TXT na máquina, ele não pode ir direto no hardware. Quem é que vai fazer essa troca? Quem é que vai permitir isso? É o seu sistema operacional. A comunicação, na verdade, ela é assim, ó. É o sistema operacional que vai permitir isso, que vai atualizar no hardware. Por esse motivo, amigos, o sistema operacional ele é o tipo de software mais complexo que existe. Não existe outro programa, outro aplicativo, um software mais complexo do que um sistema operacional. Aí você pode falar assim, professor, aquele programa que roda lá para controlar a Estação Espacial Internacional, ele é muito complexo? Pode até ser, mas ele vai estar rodando em cima de um sistema operacional. Professor, o software da Perseverance, que é o rover que pousou em Marte no início na quinta-feira da semana passada, é complexo? Mas ele precisa rodar em cima de um sistema operacional.
Então, o sistema operacional ele vai ser o software mais complexo que vai existir. Por quê? Porque ele tem que controlar usuário, ele tem que controlar requisição, ele tem que controlar execução de aplicativos, ele tem que controlar acesso ao hardware, ele tem que controlar gravação, leitura de arquivos, desenho de tela para exibir no vídeo. Então, o sistema operacional é o tipo de software mais complexo. Um exemplo disso é o código-fonte aí que o professor Tannenbaum colocou. Observe que ele é mínimo e ele tem 300 megabytes compilado, compactado, imagina. E depois dos sistemas operacionais, os softwares mais complexos que nós vamos ter são os softwares que emulam sistemas operacionais. Eu vou mostrar aqui para vocês exemplos de alguns, tá? Então, eu entrei aqui na internet e digitei as máquinas virtuais. Olha um exemplo de uma delas, ó. VMware é outro exemplo, ó. Eu estou abrindo aqui, por exemplo, a da Amazon. Eu uso uma VMware, por exemplo, para poder... A máquina que eu estou rodando aqui com vocês, ela tem 5 sistemas operacionais instalados. Eu tenho o macOS High Sierra, o Windows 10, o Windows 7, o Ubuntu 10.2, e eu estou rodando em cima desse tipo de software aqui, ó, de VMware. Aqui eu estou usando, por exemplo, ó, VMware Fusion. Eu estou usando essa daqui, ó, é um exemplo, tá, gente? Tem várias. Então, eu estou usando, por exemplo, essa daqui, ó, para poder rodar, porque como a minha máquina é Mac, eu preciso ter o Windows, o Linux, outras versões. Eu estou usando, por exemplo, essa daqui. Esse daqui que eu estou mostrando para vocês são os outros exemplos de sistemas de softwares mais complexos que existem. Por quê? Porque eles emulam os sistemas operacionais. Eles fazem tudo que o sistema operacional tem que fazer controlando com o seu hardware. Ele é o segundo mais complexo, tá? Então, quando é que eu vou utilizar uma Virtual Machine, uma VMware, uma VirtualBox? Vocês vão encontrar também com o nome de VirtualBox, tá? VirtualBox. Nós temos várias no mercado, tá? Temos da Oracle, temos tem até algumas aqui gratuitas para você utilizar, ó. Então, vou até botar o exemplo aqui da VirtualBox para quem quiser ver. Então, o que é uma VirtualBox? Pensem num ambiente intermediário que você vai ter no seu sistema operacional. Então, você pode, por exemplo, por que eu gosto de usar essas VirtualBox? Porque, às vezes, eu quero instalar um software, eu quero rodar um aplicativo, eu quero testar um aplicativo, estou na dúvida sobre a procedência, se ele pode ter um vírus ou não. O que eu faço? Eu crio uma VirtualBox na minha máquina, coloco um sistema operacional ali. Se o software que eu estiver testando for para Linux, eu coloco Linux. Se o software que eu estiver testando for para Windows, eu coloco Windows. E aí eu instalo ali, eu fuzilo aquele, é um ambiente controlado. Depois, se você quiser, você mata aquilo dali, ele não interfere no seu sistema. Então, as VirtualBox, muitos são chamados, lá nos Estados Unidos a gente chama de sandbox, que são caixas de areia, né? Deixa eu até botar aqui para vocês também. Por que caixa de areia? A caixa de areia é naquele lugar onde o gato vai lá e faz as coisas que o gato faz e depois você descarta. Por isso que eles chamam nos Estados Unidos de sandbox, caixa de areia. Você põe ali, instala, põe no jogo, detona ali, faz o que você quiser. Depois você só mata essa VirtualBox. É como se você tivesse uma caixinha dentro do seu sistema operacional, né? São os sistemas que emulam os sistemas operacionais. A gente tem aqui a VirtualBox, deixa eu pesquisar aqui no termo em inglês para vocês, sandbox. Eles usam muito também. Pode falar. É por isso que existem tão poucos sistemas operacionais, assim, tão poucos, no caso, somente 3, né? São os 3 mais conhecidos, que é o Windows, o macOS e o Linux, porque foram as 3 únicas empresas que obtiveram sucesso incrível. O Nicolas chegou num ponto muito importante. Olha o que o Nicolas falou. Professor, então é por isso que aplicativos para edição de imagens, aplicativos para edição de textos, aplicativos de planilha eletrônica, aplicativos de game, aplicativos de antivírus, é por isso que esses outros, eu tenho milhares no mercado, e sistemas operacionais eu tenho basicamente 3 players, exatamente, dada essa complexidade. Eu estou citando basicamente os do Ocidente, tá? No Oriente, quem for viajar aí para a China, vai ver pouco sistemas operacionais do Ocidente, que é o Linux, o Mac e o Windows. Lá você vai ver o sistema operacional, por exemplo, da Xiaomi, ele é muito forte na China. Então, e na Rússia, se você for para a Rússia, você também vai ver pouco Windows, vai ver pouco Mac, vai ver pouco Linux, vai ver pouco Xiaomi. Você vai ver um sistema operacional chamado Sputnik 3. A Rússia gosta muito desse nome, né? Quando ela lançou a primeira nave em 1961, para orbitar a órbita da Terra, ele chamou de Sputnik 1. A vacina agora é Sputnik V, que é 5, né? Sputnik 5. Eles gostam muito desse nome. Eles têm um sistema operacional na Rússia também. Então, depende da região do planeta. Aqui nós consumimos muito produtos oriundos do norte-americano, dos Estados Unidos. Por isso que a gente conhece, basicamente, para mobile, a gente conhece o Android e o iOS, e para desktop e laptop, a gente conhece o Windows, o Linux e o Mac. Mas, no mundo afora, outros sistemas operacionais são utilizados. Por exemplo, se você desembarcar amanhã em Singapura,
você vai ver muito aplicativo, muita coisa para o sistema operacional Xiaomi. Então, é outra arquitetura, outro tipo de sistema operacional, e eles usam pouco o Windows, eles usam pouco o Mac. Já para mobile, eles usam bastante o iOS e o Android. Por quê? Porque a Samsung, que é um dos principais players de hardware para mobile no planeta, ela tem sede na Coreia do Sul. Então, como a Samsung fez contrato com o Android, então, no caso do mobile, a gente vê pouco essa mudança. Mas no caso de desktop e laptop e sistemas de grande porte, então nem se fala. Sistemas de grande porte, nós temos Sun Solaris, da Sun Microsystem, e nós temos as plataformas Spark, da IBM. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, quando se trata de grande porte, a história é outra. Quer ver? Ó? Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, imagens de grande porte, por exemplo. A gente tem a série Z15 da IBM, que utiliza um sistema operacional. Essa máquina aqui, por exemplo, é a máquina que a gente tem lá no Certo, no CPD do Certo. É o IBM Z. Isso aqui tudo que vocês estão vendo é um computador só, tá, gente? É o IBM Z15. Ele usa um sistema operacional. Não é Windows, não é Mac, não é Linux, não é nada. Ele usa um sistema operacional próprio da IBM, chamada IBM Zeus 14, ou seja, é outro sistema operacional. Quando você vai para as máquinas Sun Microsystem, Sun Spark, ó, Sun Spark, que é também para grande porte, essas máquinas aqui, ó, é outra arquitetura, tá? São servidores Sun Spark. Roda um sistema operacional próprio deles, da Sun. O nome do sistema operacional é Sun Spark. Para vocês terem uma ideia, o filme Avatar, o filme Titanic, foram renderizados utilizando essa arquitetura aqui, ó. As máquinas que nós temos, aqueles processadores fuleiro Intel, AMD, Core i9, não serve para esse tipo de coisa, não. Tem que ser uma arquitetura própria. Então, por exemplo, o filme Avatar, do James Cameron, que tem 3 horas de duração e ele é todo feito por computação, ele levou 2 anos de processamento nessas máquinas aqui, Sun Spark. É outra arquitetura. Nós temos também da Oracle, ó. Nós temos os Oracle Exadata. Professor, no caso, quando você fala James Cameron, você se referencia ao Avatar, o carequinha ou os alienzão azul? Os azuis, do James Cameron. Esse aqui, ó. James Cameron Avatar. Esse aqui, ó. Esse filme aqui, por exemplo, esse é o diretor, né? James Cameron, esse cara aqui, ó. O filme Avatar, ele foi escrito em 1995. Só que na época foi escrito por esse cara, James Cameron. Esse cara é o mesmo que fez a trilogia Exterminador do Futuro, o mesmo que fez Titanic. Só que em 1995 não tinha tecnologia para processar esse filme. Então, esse filme aqui, ele tem um pouco mais de 3 horas de duração, ele é todo renderizado. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, nada é imagem, é tudo renderizado por computador, feito em cima daquelas máquinas que eu mostrei para vocês. Não tem como você fazer com esse tipo de máquina atual, doméstica que nós temos. Ele utilizou aquela Sun Spark. Lá no Certo, a gente também tem Oracle Exadata, que é essa máquina aqui, ó. É máquina de grande porte também. Ele tem um sistema operacional próprio, o sistema operacional da Oracle, Oracle Exadata. A gente roda as aplicações em Java, todas nela, por quê? Porque ela tem otimização para aplicações Java. Então, ela roda muito mais rápido. Oracle Exadata é outro exemplo. Aqui tem um sistema operacional próprio. Só que aqui a gente está falando de grande porte, tá, gente? Então, Oracle Exadata, Sun Sparks, IBM Z15, Zeus 15, são sistemas operacionais específicos para grande porte. Essa máquina aqui, para você ter uma ideia, ó, o IBM Zeus 15, essa máquina, por exemplo, para você ter uma ideia, ela tem 1 terabyte de memória real. Vocês conseguem imaginar um computador com 1 terabyte de memória RAM? O computador que você está usando aí agora para assistir essa aula, se for arquitetura mobile, ele deve ter 32 GB. Se for arquitetura desktop, ele deve ter 16 GB. Imagina eu ter 1 terabyte de memória real. Não tem sistema operacional que consiga gerenciar isso. Sistema operacional doméstico, como o meu e de vocês. O sistema operacional meu e de vocês, que a gente está usando aqui para assistir essa aula, ele só consegue gerenciar, eu acho que até 256 GB. É impossível ele gerenciar isso aqui. Então, tem que ter um sistema operacional próprio para isso. Senão ele não consegue mesmo controlar. É bastante complicado isso. Então, por exemplo, máquinas como... Aqui eu vou... Ó, aqui, por exemplo, eu estou utilizando um sistema operacional do Mac High Sierra 13, tá? Aqui, ó, nessa máquina. Já nessa daqui, eu estou usando o Linux Ubuntu 10.2, tá? Tudo dentro de uma VM. Já nessa daqui, eu estou usando a versão 10 do Windows, ó. Observe que eu estou rodando isso tudo em cima de uma única plataforma. Ó. Aqui eu estou rodando Windows 10,
Aqui eu estou rodando o Ubuntu 10.2. Estou rodando o Ubuntu 10.2 na plataforma do Linux. E aqui eu estou rodando o High Sierra 13 da Mac. Esses sistemas operacionais, eles são domésticos, para mim e para vocês usarem. Lá no Certo, eu sou engenheiro de software lá no Serviço Federal de Processamento de Dados. Lá a gente tem máquinas de grande porte, tem um CPD enorme. Vou ver se eu consigo levar essa turma. Vamos ver se a pandemia melhora, né? No ano passado eu não consegui levar um grupo de alunos para conhecer o CPD lá. Lá a gente tem ilhas de máquinas daquele porte que eu mostrei para vocês. SunSpark, Oracle Exadata e IBM Z15. Ali não são esses sistemas operacionais que eu mostrei aqui para vocês. São sistemas operacionais próprios. Então, o Nicolas comentou uma coisa legal. Então, professor, é por isso que sistemas operacionais são poucos? Exatamente. Porque eles são extremamente complexos e especializados. Para uma empresa hoje entrar no mercado com um sistema operacional novo, ela vai ter muita dificuldade. E olha que a gente já teve tentativas disso de gente grande. Quem aí já ouviu falar do Windows Phone? O Windows Phone foi um sistema operacional desenvolvido nada mais, nada menos do que Microsoft. Quando a gente fala de Microsoft, a gente está falando de um dos 4 principais players do mercado mundial de tecnologia. Ela entrou no mercado de sistema operacional mobile e saiu fora, porque preferiu arregar. A Microsoft descontinuou o Windows Phone tem 5 anos. O Mikael já teve o Windows Phone. Sabe o que mata um sistema operacional? Um outro exemplo, além do Windows Phone, é o Symbian. Quem aí teve um Nokia rodando Symbian? Alguém aí chegou a ter um Nokia rodando Symbian? Ou BlackBerry? Quem lembra do BlackBerry? Vou até mostrar a carinha do BlackBerry aqui. Ó. Ele tinha um sistema operacional chamado Symbian, que era, na época, desenvolvido pela própria BlackBerry. Alguém chegou a conhecer alguém que tinha esse celular aqui? Não, os senhora, BlackBerry. Ó, tá vendo? O BlackBerry. Ó. Esse daqui utilizava um sistema operacional Symbian. Quem lembra também do Windows Phone? A gente já citou aqui. Ele foi descontinuado pela própria Microsoft. Foi um tiro no pé, né? Não vingou. E também o Symbian, que é um sistema operacional da Nokia. Olha aqui, ó. Foram players que entraram e saíram fora. E não é porque eram ruins, não, viu, gente? Alguém pode me dizer o que mata um sistema operacional? Essa é uma pergunta boa. Quem pode me dizer o que mata um sistema operacional? Falta de pessoas. Essa é uma pergunta interessante. O que vocês acham? Por que hoje nós temos 2 grandes players, que é o iOS da Apple e o Android da Google? Por conta da quantidade de aplicativos escritos para esses sistemas operacionais. Hoje a gente tem mais aplicativos para Android do que para iOS, por uma questão bem simples, tá, gente? Para você desenvolver para iOS, você tem que pagar uma taxa lá. Eu acho isso um absurdo. Eu me inscrevi na Apple Store para desenvolver para Swift, e eu tinha que pagar uma taxa lá de $20 a cada 6 meses, isso para poder desenvolver para iOS, para você poder publicar lá na iOS. Tudo para Apple costuma ser mais caro, né? Não sei por que isso. O hardware costuma ser mais caro, os softwares. Aí algumas pessoas pensam assim, é mais caro porque tem mais qualidade. Hoje em dia, a tela do iPhone é produzida pelo concorrente dele, pra vocês terem uma ideia. O touchscreen do iPad é produzido por um concorrente. Então, a qualidade hoje em dia está muito próxima. Então, tem esse problema. Então, por isso que você tem mais aplicativos para Android do que para iOS. E para Symbian e para Windows Phone, nós tínhamos uma quantidade muito pequena de aplicativos. E aí, é claro, você vai preferir ter no seu telefone um sistema operacional que tenha poucos aplicativos disponíveis no mercado? Claro que não. Então, isso acaba matando uma tecnologia, tá? Mais ou menos, o motor do veículo tem que ser construído levando em consideração a aerodinâmica dele. Então, não adianta nada você ter um motor de uma Ferrari num veículo, num Volkswagen Gol. O motor tem que condizer com a aerodinâmica. A mesma coisa, o motor tem que condizer com as pastilhas de freio. A pastilha de freio da Porsche, ela é feita de cerâmica. A pastilha de freio do meu carro que está ali fora, ela é feita de latão, velho. Ou seja, por quê? Porque a performance do meu veículo é completamente diferente da performance de uma Ferrari, de um Porsche. Eu não tenho condições de ter esses carros. Então, a mesma coisa com o sistema operacional. O sistema operacional depende diretamente da qualidade de processamento do hardware e vice-versa. Por isso que quando você tenta instalar o Windows 10 em um Pentium 4 com 4 GB de memória RAM, você não vai conseguir rodar o sistema. Deixa eu ver o que mais... Pode falar. O que dificulta as empresas desenvolver, por exemplo, um aplicativo para determinado sistema operacional, como foi no caso do Windows Phone, entre outros? Queria entender que barreiras são construídas em cima disso, entendeu? Boa pergunta do Luiz. Olha só a pergunta do Luiz, gente. Professor, qual o problema, então? O que dificulta de uma empresa desenvolver um aplicativo para uma determinada plataforma? Eu vou contar para vocês uma história bem legal. Na década de 80 e início da década de 90,
nós não tínhamos a internet como nós temos hoje. Então, o que a gente tinha? A gente tinha os 3 principais players, que eram o Windows, Linux e o Mac, para usuários desktop. Nós tínhamos esses 3 principais. Quando eu tinha que fazer um sistema, eu tinha que fazer o sistema para Windows, depois eu tinha que refazer o sistema. Gente, é refazer mesmo para Linux, não funciona. Se você faz um aplicativo para rodar no Windows, ele não vai rodar no Linux. Você tem que refazer. Ah, professor, mas eu posso usar um aplicativo de terceiro, como o Wine, para rodar um aplicativo do Linux no Windows, ou do Windows no Mac, ou do Windows no Linux? Pode. Mas agora, o que o Wine faz, por exemplo? Ele cria um ambiente simulando um sistema operacional local. Na década de 80 e de 90, se eu tivesse que fazer um aplicativo, eu perguntava para o usuário, qual é a sua máquina? Ah, eu uso Mac. Eu tinha que fazer do zero aquele programa para o Mac. Qual é a sua máquina, seu usuário? Ah, eu uso Windows. Eu tinha que fazer do zero aquele programa para o Windows. O que aconteceu em outubro de 1994? Essa é uma data interessante. Eu vou falar a data e o nome. E aí vocês vão me dizer o que aconteceu. O nome é Mark Andreessen e o ano é outubro de 1994. Quem lembra que... Lembra não, que eu acho que a maioria aqui não era nem nascida, né? Eu lembro porque eu já estava na faculdade nessa época, mas quem já ouviu falar na história o que aconteceu em outubro de 1994? O nome associado a isso é Mark Andreessen. Sabe o que aconteceu em outubro de 1994? Um estudante da Universidade de Stanford, chamado Mark Andreessen, ele pegou e desenvolveu um aplicativo baseado no Mosaic, e ele batizou de Netscape. O que esse aplicativo fazia? Esse aplicativo conseguia utilizar uma coisa que era muito recente ainda para usuários finais, chamada World Wide Web. www. O que significa World Wide Web? O web é teia e o wide é abrangência. Então, o www é a parte multimídia da internet. FTP, File Transfer Protocol, é a parte textual da internet. Então, a internet é dividida em 2 partes, tá? Ela tem a parte FTP, File Transfer Protocol, e ela tem a parte www. Por isso que quando você vai digitar lá no site, você começa o endereço ou por FTP, e aí coloca o nome do endereço, ou coloca www. Se você coloca FTP, você está entrando na internet na parte de texto. Se você coloca www, você está entrando na parte multimídia, para ver vídeo, imagem. A parte www foi criada por um cara chamado... já eu lembro o nome dele. Um britânico. Então, o que acontece? O Mark Andreessen fez um software para usar essa parte www, que ele batizou de Netscape. De outubro de 1994 em diante, o mundo mudou. Por que o mundo mudou? Porque agora eu poderia fazer uma aplicação, um programa, que não precisa mais rodar na máquina do usuário, no sistema operacional dele. O programa pode rodar aqui na minha máquina e o sistema operacional entra naquele Netscape, digita o endereço para rodar o programa na minha máquina. Agora as empresas não precisavam mais fazer um programa para Mac, refazer o programa para Windows, refazer o programa para Linux. Não precisava mais. Por quê? Porque os usuários, independente de qual a máquina dele, ele entrava num protocolo chamado HTTP, Hypertext Transfer Protocol, acessava a minha máquina, que aí eu tenho o meu sistema operacional, e rodava o meu programa daqui. Isso mudou a história da humanidade. Nesse momento, um cara chamado James Gosling desenvolveu uma tecnologia, ele trabalhava na Sun Microsystems, e ele desenvolveu uma tecnologia que ele batizou de Java. E aí o que acontece? Agora eu podia fazer o quê? Agora eu tinha condições de ter um programa que está rodando em um local, no sistema operacional, não preciso mais do usuário, eu não preciso mais de saber qual é o sistema operacional do usuário, não dependo mais dele. Agora eu consigo simplesmente rodar o computador na máquina do usuário. Isso aconteceu em 1994 com esse cara aqui. O nome dele é James Gosling. Ele foi o cara que escreveu o Java em 1994. Ele trabalhava numa empresa chamada Sun Microsystems. Eu tive a honra de ter aula com ele. Então, é uma das mentes mais brilhantes de tecnologia que vocês podem imaginar. Sabe tudo de tecnologia, sabe de hardware, sabe de software. É um monstro. Esse de barba, não. Esse de barba é o James Gosling, fez o Java. Vale muito a pena. Quando ele fez esse software, aí, em 1994, aí o mundo mudou. Por quê? Porque agora eu não preciso mais ter um software instalado na máquina do usuário. Ele conecta no meu servidor e roda no meu sistema operacional. Aí o mundo modificou completamente. Só que aí tinha um problema. Qual é o problema? Quando foi 10 anos depois, lembra que o mundo é cíclico, ele vive dando voltas, surgiu uma outra tecnologia, a tecnologia mobile. E aí, na tecnologia mobile, a aplicação Java ela tem uma característica que dá para ela segurança e, ao mesmo tempo, dá para ela também uma certa lentidão. Eu tenho aqui o meu hardware. Lembra que eu tenho o meu hardware? Está aqui o meu hardware. Aqui está o meu sistema operacional, como a gente já viu agora há pouco. O Java, ele cria uma camada aqui que ele chama de Java Virtual Machine.
onde rodam as suas aplicações. Aqui estão os seus apps, ó. As suas aplicações estão aqui. Então, como é que funciona? O seu aplicativo não acessa diretamente, ó, vou até botar uma seta pontilhada aqui, ó. Ele não acessa diretamente o sistema operacional, muito menos acessa diretamente o hardware. Ele faz um pedido para a JVM. A JVM, por sua vez, acessa o seu sistema operacional, que por sua vez acessa o seu hardware. Por esse motivo, aplicações em Java, elas são mais lentas, tá? Uma aplicação em Java vai rodar muito mais lento do que uma aplicação compilada em C, em Delphi, em COBOL, por conta disso, ó, por conta desse delay de comunicação aqui, ó. Por conta desse delay de comunicação. Em compensação, Java traz duas vantagens enormes. Primeira, segurança. Por que segurança? Não tem como eu fazer um vírus em Java para poder danificar o sistema operacional. Por quê? Porque ele pede autorização para a JVM. E a JVM é desenvolvida pelo fabricante, que no caso agora é Oracle. Quando ela foi lançada, era Sun Microsystems. Então, como sua aplicação Java não tem acesso direto ao hardware, ao sistema operacional, depende da JVM, a JVM pode bloquear ou não. Antes era Sun Microsystems, tá? Então, agora o que acontece? Por esse motivo, você não vai ver vírus feito em Java. Eu não consigo manipular o hardware, não consigo manipular o sistema operacional. Por isso que é difícil a gente ter joguinhos feitos em Java. O máximo que você consegue é aquele joguinho que usa seta para cima, para baixo, para o bonequinho pular. Por quê? Tem que ser simples, porque eu não consigo manipular o hardware. Você vai ter aplicações de game mais robustas se ela for construída em linguagem C. Por quê? Porque a linguagem C te dá acesso direto ao hardware. Por isso que a disciplina de estrutura de dados a gente usa C, porque eu preciso construir ponteiros, mexer na memória. Por isso o vírus de computador é feito em C. Por isso os sistemas operacionais são feitos em linguagem C. Vocês sabiam que o sistema operacional que você está utilizando ele é feito em linguagem C? Justamente por conta desse poder que o C tem em cima do hardware. Então, como o Java, ele... Pode perguntar. Mas é C mesmo ou são só as variantes? O C, o C++, C Sharp? Não, C, linguagem C. Qual a diferença do C para o C++? O C++ ele é orientado a objetos, mas você também tem acesso para fazer isso. O C Sharp é uma utilização da linguagem C pela Microsoft. Né? Então, tudo isso é linguagem C. Você consegue desenvolver isso aqui em linguagem C. Por isso o vírus de computador é feito em C. Por isso o seu sistema operacional, o Android é feito em linguagem C. Então, para poder ter acesso a isso. Então, como o Java ele depende da JVM para acessar o sistema operacional, ele tem a desvantagem de ser mais lento. Mas, em compensação, ele tem a vantagem de ser seguro e de ser portável. Olha que legal, gente. Portável. O que significa portabilidade? Significa que o sistema que eu fiz, por exemplo, o CIA, quando vocês entram lá no CIA para consultar as presenças e faltas de vocês, ele é feito em Java por quê? Porque não tem como eu saber qual é a máquina do aluno. O aluno pode usar Windows, pode usar Linux, pode usar Mac. Como não tem como eu saber qual é a máquina dele, então o que eu faço? Eu faço a aplicação utilizando Java, que aí na máquina dele vai ter uma JVM para Windows. Se a máquina dele for Linux, vai ter uma JVM para Windows, para Linux. E aí a JVM é que faz essa comunicação entre o sistema operacional e essa aplicação. Pode falar. Por isso que quando você vai instalar um programa, eles perguntam se é Windows, Linux ou Mac. Exatamente. Por que quando você vai comprar um software, instalar um programa, ele tem que dizer qual é a plataforma? Porque o programa tem que ser escrito especificamente para aquela plataforma. E aí, por conta desse motivo, a gente tem essa dificuldade. Aí é papel do sistema operacional gerenciar essas requisições. O Marcos perguntou, o Danilo perguntou, JVM tem um conceito parecido com os containers Docker, não é? Exatamente. O Docker, o que é o Docker que o Danilo está perguntando? O Docker é uma camada de software que roda em cima do seu sistema operacional, que ela monta um ambiente do jeito que você precisa, com as variáveis que você precisa, com o uso de memória que você precisa. Então, o Docker ele é como se fosse uma caixinha onde você monta um ambiente do jeito que você precisa para você poder trabalhar em cima dele, separado do seu sistema operacional, separado do seu ambiente. Então, é verdade, Danilo. A JVM tem um conceito parecido com um container do Docker. O Marcos Henrique, professor, hoje em dia tem vírus até em JavaScript. Vulnerabilidade é vulnerabilidade. Não confunda os tipos de vírus, tá? Vírus, eu posso fazer um vírus aqui agora, até em Pascal, que entra na sua máquina e deixa ela lenta. Não serve para nada isso, só te prejudiquei. Eu estou falando de vírus que entra, tipo ransomware, que entra na sua máquina, bloqueia o acesso e te pede um pagamento em bitcoins. E se você não pagar, você perde todos os dados. Falando não dessas coisinhas que a gente faz no laboratório da faculdade em uma aula, não. JavaScript eu consigo fazer vírus que deixa a máquina lenta, que fica abrindo pop-up na máquina do usuário, né? Essas coisas que não servem para nada. Agora, fazer um ransomware que entra no site do TJ, bloqueia o acesso dos arquivos do TJ e pede bitcoins para liberar e o TJ ter que pagar, ou então ter que ir atrás de backup, aí a gente está falando de um nível sério, não de um nível mais principiante. Vocês viram como esse assunto é legal, é interessante? E olha que a gente nem começou direito, hein? Olha que a gente só está falando das primeiras gerações
a gente chegou na página 6 do professor Tannenbaum falando da terceira geração. Ainda tem a quarta geração, que são os microchips, e as gerações atuais, que a gente trabalha com processadores que medem em gigaflop ou teraflop. Alguma pergunta mais sobre esse assunto, meus amigos? Eu vou pedir para vocês, pode perguntar, enquanto o Fabrício pergunta, pode perguntar, esses programas de ativação de software é feito por linguagem C? Sim, exatamente. Quando o programa precisa de ter acesso a IRQ bus de máquina, pode saber, linguagem C. Eu não consigo, usando Java, PHP, Python, COBOL, BASIC, Clipper, Pascal, eu não consigo, com essas outras linguagens, mexer nos registradores da máquina. A linguagem C, ela te dá ferramentas, tem bibliotecas para você poder fazer isso. Por isso, a disciplina de estrutura de dados que vocês fizeram, muito provavelmente foi em linguagem C. 99% de chance de ter sido em linguagem C. Alguém aí teve disciplina de estrutura de dados que não utilizou linguagem C? Eu acho praticamente impossível. Por quê? Porque a gente precisa mexer com ponteiro. Por exemplo, Python eu não tenho acesso a ponteiro. Java eu não consigo mexer com os ponteiros de memória. Pascal, COBOL, Clipper, PHP, não consigo. Então, por exemplo, ó, aqui, ó, o Linux que eu estou utilizando aqui, ó, eu estou dentro de uma VirtualBox. Ó. Então, quando eu quero testar alguma aplicação em Linux, testar alguma coisa, usar algum processo em Linux, o que eu faço? Eu venho aqui e coloco dentro dessa VirtualBox. Depois, basta eu matar. A mesma coisa para o Windows. Ó. Eu chego aqui ó, no Windows, eu quero testar um programa em um Windows, quero rodar um aplicativo. Eu crio a VirtualBox. Eu vou até botar ela em janelinha aqui para vocês verem. Ó, eu tenho aqui uma VirtualBox para o Windows que está rodando. Eu vou botar ela aqui em uma janela, para vocês verem facilitado. E vou agora botar a janela do Ubuntu também. Eu vou botar aqui para vocês verem como é que funciona. Ó, eu tenho aqui o Minix também instalado, tá vendo? Ó, o Minix que eu pedi para vocês instalarem, ó, que legal. Então, o que acontece? Quando eu chego aqui, ó, eu tenho essas máquinas rodando. Ó. Eu estou dentro do Mac High Sierra 13 e estou rodando tanto o Windows quanto o Linux ó, do Windows. Ó. Então, você tem todas aqui, ó, com uma janela. Então, quer rodar alguma coisa, quer instalar algum aplicativo, quer fazer algo mais, põe uma VirtualBox, põe uma Virtual Machine, você não vai comprometer o seu hardware e aí você vai ter mais facilidade com isso. O Nicolas está perguntando por que eu estou usando o macOS. Eu uso o macOS, Nicolas, somente por um único motivo, que é isso daqui. Ó. Então, a vantagem de eu utilizar o macOS é justamente porque como eu vou para aula todo dia e eu preciso levar computador e andar com ele, esse computador pesa 800 gramas. Ó. Então, por esse motivo, eu uso o Mac, só por isso. Agora, eu acho que já existem outros computadores com peso pequeno, assim, mas imagina, eu ponho esse computador aqui dentro de um caderno ó, e ninguém vê que eu estou... Então, só por esse motivo. Não é porque é melhor ou porque é pior, ou porque, pelo contrário, é só mesmo por questão de mobilidade, porque ele facilita a minha vida também. É muito leve, é muito rapidinho de levar, só por isso. Alguma pergunta mais, amigos? Nenhuma pergunta?